Bom, referente à pergunta como lidar com preço e falta de tempo do cliente, a gente está falando de uma pessoa que participou do evento, fez pergunta, demonstrou interesse e ainda pediu mais informações. Então, primeiramente, é uma pessoa que tem interesse e principalmente tem uma dor. Na primeira conversa ficou evidente que o que o comércio dele está parado, estagnado. Ele quer vender mais, tentou algumas coisas, mas não teve o resultado que esperava. Só que depois que ele recebeu a proposta, ele parou de responder. Aí, para mim, esse silêncio quer dizer para mim não necessariamente que ele perdeu o interesse. Ter dúvida, medo, insegurança, ou pode ser ainda que ele não entendeu o valor da proposta. Ou pode ser também aquela travada natural daquela pessoa que não quer dar um passo à frente. Então, quando alguém fala que está caro, eu não vou diretamente defendendo o preço. Até mesmo porque eu acho que esse erro é um pouco comum no mercado. Quando o cliente fala que está caro, a gente se incomoda muito e já vai querendo se defender, se justificar. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender o que está por trás desse tá caro. Porque muitas vezes, quando o cliente fala que tá caro, ele não está falando só de dinheiro. Às vezes, ele está falando que tem medo de investir e não tem retorno. Ou eu já tentei outras coisas e não funcionou. Ou até mesmo ele não entendeu o valor daquilo. Ou também, às vezes, ele está tentando negociar e faz parte do processo. Então, eu tentaria abrir a conversa novamente de um jeito mais leve. Mas antes de a gente falar do preço, quero entender uma coisa contigo. O que faz esse valor ser tão alto para você agora? É o momento do caixa da empresa? É dúvida sobre o retorno? Ou receio de investir e não ter visto ou não ver nenhuma mudança prática na sua atividade comercial? Então talvez essa pergunta mude um pouco o tom da nossa conversa. Porque ao invés de ficar naquele jogo de tá caro ou não tá caro, eu levo para o jogo para entender de verdade o que está acontecendo. Se ele disser que o problema é caixa, eu posso responder da seguinte forma. Faz sentido, fulano, mas talvez a gente precise olhar por outro ângulo. Quanto custa você ficar com o negócio parado, estagnado? Porque quando a empresa não vende como deveria, isso pesa no faturamento, na equipe, na motivação, na perda de cliente e até na previsibilidade do negócio. A ideia aqui não é assustar o cliente, é ele enxergar que o não decidir também tem um preço. Tem um custo. Às vezes a pessoa acha que está economizando pelo fato de não ter investido. Mas se continuar no mesmo lugar, ela pode estar perdendo muito mais sem perceber. E quando a dúvida é a falta de tempo, eu seguiria a mesma linha, tá? Eu não trataria isso como desculpa. Eu não tentaria confrontar o cliente, eu tentaria entender. E aí eu poderia dizer assim, fulano, eu entendo que sua rotina é corrida, mas talvez justamente por isso esse tema é tão importante. Porque quando o empresário não tem tempo para a sua equipe, para os indicadores, para a jornada do cliente, para a forma como as vendas estão acontecendo, ele acaba ficando preso na operação. E quando ele depende mais, quando o negócio depende muito dele, a operação para. Fica difícil de crescer. Ou seja, a falta de tempo não seria o fim da conversa. Ela vira parte do diagnóstico. É estar tão dentro da operação que o empresário não consegue parar para organizar o seu crescimento. A partir daí, eu seguiria por um caminho mais simples. Primeiro, eu tentaria entender onde dói mais. Aí eu perguntaria da seguinte forma. Hoje, onde essa estagnação mais pesa em você? No faturamento? Na equipe, na captação dos clientes, na conversão ou no pós-venda? Depois, com a resposta, eu conectaria isso a uma proposta de treinamento. Eu explicaria de um jeito bem direto que essa jornada não é só mais para vender mais por vender. Ela trabalha o líder, a equipe, o cliente e o negócio. E o principal, com a aplicação na prática. Porque a ideia não é só assistir o conteúdo, não é só fazer o treinamento, é levar a ferramenta para dentro da empresa. E por fim, para deixar a decisão mais concreta, eu ainda perguntaria da seguinte forma: qual resultado mínimo essa jornada faria sentido para você? Melhorar a conversão, preparar melhor a equipe, entender melhor os seus clientes, criar indicadores de vendas. Vamos transformar essa aplicação em uma meta prática. Com isso, eu não fico discutindo preço. Também eu não aceito falta de tempo como resposta final. Eu escuto, entendo o que há por trás e ajudo o empresário a tomar a melhor decisão. Entende? Porque a pergunta não é só você tem dinheiro e tempo para fazer, a pergunta é, isso é prioridade para o seu negócio agora? Agora, trazendo para a minha vivência prática, profissional, minha experiência, tanto para a área corporativa como na minha vivência empresarial, a objeção quase nunca é um não definitivo. Muitas vezes a objeção é um pedido, é um grito por uma clareza melhor sobre o que a gente está oferecendo. Quando o cliente dizia que está caro, muitas vezes ele não estava dizendo que não tinha dinheiro. Ele estava dizendo, eu não entendi todo o valor que você está querendo me mostrar. Ou também, eu ainda não estou seguro do que você está querendo me vender.
ou ele está suplicando, me ajude a entender melhor a minha decisão. E quando o cliente dizia não tenho tempo, não tinha nada a ver com a agenda dele. Muitas vezes era mesmo medo de mudar, porque entrar numa jornada de desenvolvimento comercial exige mexer na rotina, nas nossas crenças, envolver a equipe e assumir compromissos novos. O mercado me mostrou que o pior cenário não é o cliente não ter dúvida ou trazer uma objeção. O pior cenário é ele não perguntar nada, não argumentar, não demonstrar dúvidas e simplesmente ir embora. Quando ele traz uma objeção, ele ainda está ali com você. Ele está ali tentando negociar, entender o que ele está comprando ou se protegendo de uma decisão insegura ainda. Por isso, eu entendo a objeção como uma oportunidade ainda de escuta. Meu papel ali não é pressionar o empresário para tomar uma decisão. Meu papel ali é tentar com que ele enxergue melhor aquele cenário e tomar uma decisão mais consciente. E talvez a pergunta final que eu deixaria com ele: você está olhando só para o custo de participar ou também está olhando para o custo de deixar o negócio ainda parado e estagnado? Para mim, essa pergunta resume a condução da negociação e faz o cliente reagir para tomar uma decisão.